Pessoal, nesse vídeo aqui, então, a gente vai resolver a prova da FUVEST de Matemática de 2020, beleza? Vamos começar aqui por essa questão aqui, ó. Ele fala o seguinte: carros que saem da cidade A rumo a alguma das cidades turísticas E, F e G fazem caminhos diversos, passando por pelo menos uma das cidades B, C e D, apenas no sentido indicado pelas setas, como mostra a figura. Os números indicados na seta são as probabilidades dentre esses carros de ir de uma cidade a outra. E aí ele pergunta: nesse cenário, a probabilidade de um carro ir de A até F é. Então, pessoal, se eu olhar aqui no desenho que ele me deu, as possibilidades de eu chegar de A até F são as seguintes, ó. Eu posso ir de A para B, depois de B para D, depois de D para F. Então, a primeira aqui é de A para B, e depois de B para D, e depois de D para F. A segunda possibilidade que eu tenho é se eu ir de A para C e depois de C para F. Então, é de A para C e depois de C para F. E a última que eu tenho é ir de A para B, depois de B para C e de C para F. Então, A, B, C, F. Beleza? Como que eu faço para calcular a probabilidade de cada um? Ora, eu multiplico a probabilidade dos caminhos, porque esses caminhos vão ter que acontecer ao mesmo tempo, por isso que eu multiplico. Então, no primeiro aqui vai ficar 0,8 vezes 0,9 vezes 0,3. Então, 0,8 vezes 0,9 vezes 0,3. 0,8 vezes 0,9 é 0,72, vezes 0,3 vai dar 0,216, beleza? Vamos para o próximo aqui. Como é que eu calculo o ACF? É 0,2 vezes 0,6. Então, é 0,2 vezes 0,6. E isso aqui vai dar 0,12, beleza? O último aqui, ABCF, vai ficar 0,8, 0,1 e 0,6. Então, 0,8 vezes 0,1 vezes 0,6. Se eu fizer essa conta, vai dar 0,048. Beleza? E, pessoal, o que eu vou fazer com essas probabilidades que eu calculei? Eu vou somar elas, né? Porque são as alternativas que ele tem. Então, ou eu faço esse, ou eu faço esse, ou eu faço esse. Eu tenho três alternativas, então eu tenho que somar as probabilidades. Vai ficar 0,216 mais 0,12 mais 0,048. E quando eu somar esses caras aqui, eu vou chegar em 0,384. Alternativa E. Belezinha? Próxima questão aqui, ó. O que ele fala? Se em 15 anos o salário mínimo teve um aumento nominal de 300% e a inflação foi de 100%, é correto afirmar que o aumento real do salário mínimo nesse período foi de... Pessoal, o que eu gosto de fazer nessas questões? Eu gosto de colocar um preço para algum produto e um salário para a pessoa, né? Como é uma questão teste, eu posso fazer isso. Então vamos supor que o salário da pessoa era de R$ 1.000 e o preço de um produto X era de R$ 100. Ou seja, pessoal, antes a pessoa podia comprar 10 produtos, certo? Vamos ver depois dessas mudanças. Ó. O salário aumentou 300%, então vai de 1.000 para 4.000, beleza? E a inflação aumentou 100%, então o produto que custava R$ 100 vai passar a custar R$ 200, certinho? Então, quantos produtos a pessoa vai poder comprar depois dessas mudanças? Quando eu tiver R$ 4.000, eu vou poder comprar 20 produtos que custam R$ 200. Então, esse aqui é o aumento real. Esse aqui é o aumento no poder de consumo da pessoa. Passa de 10 produtos para 20 produtos. Ou seja, foi um aumento aqui de 100%. Beleza? Algumas pessoas, né, podem pensar, ah, vou fazer os 300 aqui menos os 100. Isso não me dá o aumento real, tá bom? Isso me dá um aumento aparente. Então, o aumento real é de 100%, alternativa B. Próxima questão aqui, pessoal, ele fala o seguinte, ó. O cilindro de papelão central de uma fita crepe tem raio externo de 3 centímetros. A fita tem espessura de 0,01 centímetros e dá 100 voltas completas. Considerando que, em cada volta, o raio externo do rolo é aumentado no valor da espessura da fita,
o comprimento total da fita é de aproximadamente. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que ir calculando quanto tem de comprimento cada fita, né? E cada hora o raio vai aumentar em 0,01, certo? Por quê? Porque é o seguinte, a cada hora que sobe tem uma camada a mais de fita. Então aumenta a própria espessura da fita. Então a primeira lá vai ter um raio de 3 centímetros. Aí a próxima vai ter 3,01, 3,02 e assim por diante. Então, ó, se eu calcular o comprimento da primeira volta lá da fita, o comprimento da circunferência é 2πr, eu vou ter 2π vezes 3, certo? Se eu calcular o da segunda volta, vai ser 2πr, que vai ser 2π vezes 3,01, porque já tem uma camada de fita. Eu estou indo para a segunda camada, então eu tenho que somar a espessura da fita. A terceira camada vai ser 2πr, que vai ser 2π vezes 3,02. E assim por diante, né, pessoal? Até eu chegar na centésima volta, que vai ser 2πr. No caso aqui vai ser 2π vezes 100 vezes 0,01. Isso aí vai dar 1, portanto vai ficar 4 aqui. Beleza? Pessoal, e aí o que eu tenho que perceber para resolver essa questão? É que esses caras aqui, eles vão aumentando aqui linearmente, né? Isso aqui vai formar uma PA. O primeiro aqui, ó, por exemplo, ele é 6π. O segundo, 2 vezes 3,01 é 6,02π. O próximo aqui, 2π vezes 3,02 vai dar 6,04π. E assim por diante, né? Até eu chegar no último aqui, que é 8π. Beleza? Então eu tenho que calcular a soma dessa PA aqui de 100 termos. Então eu nem preciso calcular esses termos do meio nem nada, eu só preciso calcular a soma da PA. E qual que é a soma da PA? É A1 mais AN, que multiplica N sobre 2. Então aqui no nosso caso, como é que vai ficar essa soma? Vai ficar assim, ó. O A1 é 6π, mais o AN é 8π, o N é 100, e 100 dividido por 2 dá 50. 6π mais 8π é 14π, tudo isso vezes 50, isso aqui vai dar 700π. Ele deu aqui a aproximação para a gente de 3,14 para o π, então vai ficar 700 vezes 3,14. Isso aí, se eu passar esses zeros aqui para esse 3,14, vai ser 314 vezes 7. 7 vezes 4 é 28. 7 vezes 1, 7 mais 2, 9. E 7 vezes 3, 21. Não esqueceram, pessoal, que esse 2.198 está em centímetros. Só que a resposta está em metro. Então, o que eu vou fazer? Esse 2.198 centímetros vai virar 21,98 metros. Portanto, a resposta que mais se aproxima, né? Ele mesmo pediu aproximadamente, é os 22 metros, alternativa D. Beleza? Pessoal, vamos ver a próxima questão então aqui, ó. Ele fala o seguinte: um objeto é formado por 4 hastes rígidas conectadas em seus extremos por articulações, cujos centros são vértices de um paralelogramo. As hastes movimentam-se de tal forma que o paralelogramo permanece sempre no mesmo plano. A cada configuração desse objeto, associa-se θ à medida do ângulo interno do paralelogramo. A área da região delimitada pelo paralelogramo quando θ é igual a 90 graus é A. Vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia aqui da resolução? Eu sei que quando θ é igual a 90 graus, a área do paralelogramo é A. Então, aqui, ó, quando θ é 90 graus, a área do paralelogramo, que aqui na verdade é um retângulo, né, vai ser A. E ele está me perguntando qual vai ser esse ângulo θ que faz a área aqui ser A sobre 2. Beleza? Então, eu sei que aqui a área é A e aqui a área é A sobre 2. Então, aqui eu vou chamar os lados de x e y. Aqui os lados vão ser os mesmos, né? X e y. E eu sei que x vezes y tem que ser A. E qual que é a área do paralelogramo? Como é que eu posso calcular ela? Ó, ele vai ficar dividido em dois triângulos com o mesmo ângulo aqui, né? Os ângulos opostos do paralelogramo são iguais. Então, vai ser dois triângulos com lados x e y e um ângulo θ. Então, esse A sobre 2 aí, ó, eu posso calcular como sendo xy vezes seno de θ. E isso aí vai ser A sobre 2. Beleza? Vocês entenderam a ideia? São dois triângulos em que a área são x vezes y vezes seno de θ sobre 2. Como são dois, eu tirei o sobre 2 daqui. Beleza?
E aí, para fazer esse sistema aqui, basta eu substituir o a aqui de baixo por xy. Então vai ficar embaixo, ó, x vezes y vezes o seno de θ é igual a sobre 2. No lugar do a, eu vou pôr xy dividido por 2, beleza? O xy vai cortar dos dois lados e vai ficar que o seno de θ é igual a meio. Portanto, qual que é o ângulo cujo seno é meio? É o 30 graus, certo? Então, o meu θ ali tem que ser 30 graus. Belezinha? Vamos para a próxima aqui então. Ele fala o seguinte, ó, a dona de uma lanchonete observou que, vendendo um combo a R$10, 200 deles são vendidos por dias, e que, para cada redução de R$1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo? Pessoal, então o que eu tenho que fazer? Olha só, qual que é a arrecadação que ela vai ter? Não é a quantidade que ela vende vezes o preço que ela vende? Você concorda comigo? E a quantidade que ela vende, eu posso representar da seguinte forma, ó, é 200 mais 100 vezes a quantidade que ela for diminuir no preço, que eu vou chamar aqui de x, beleza? Então, se ela diminuir R$0, vai ser os próprios 200, porque 100 vezes 0 dá 0. Se ela diminuir R$1, por exemplo, o x vai ser 1 e ela vai vender 300 unidades. Se ela diminuir 5, vai ser 100 vezes 5, 500, mais 200, ela vai vender 700, certo? Então, esse é o meu Q de quantidade. E o preço, como é que vai ficar? O preço, ele vai ser R$10 menos a quantidade que ela resolver diminuir, certinho? Então, a minha arrecadação, quando eu substituir por esses caras aqui, vai ficar 200 mais 100x, que multiplica 10 menos x. Beleza? Quando eu fizer essa distributiva aqui, no final eu vou ficar com a seguinte equação do segundo grau. Ó. Vai ficar 100x ao quadrado mais 800x mais 2000. Beleza? Isso aqui é uma equação do segundo grau, pessoal, e vai ser uma coisa assim, né? Ó. E aí, o que ele está me perguntando aqui, ó, é o máximo de arrecadação que ele vai ter. Beleza? Como que eu calculo isso? É o nosso lá, aqui, né? Se eu pensar no gráfico aqui da função, o meu eixo y é a arrecadação, né? Que é a arrecadação, e o meu eixo x é a quantidade vendida. Tá bom? Então, eu estou procurando o meu y do vértice, que vai dar arrecadação. Só que se eu for calcular o y do vértice com esses números aqui, vai ficar bem feio, né? E como algumas pessoas fazem e não pode, vai dar errado, é cortar 2 zeros de cada um aqui, por exemplo. Isso vai dar errado, tá, pessoal? Porque isso é uma função, né? Então, quando você tem uma função, você não pode cortar esses zeros. Se fosse apenas uma equação de segundo grau, e você quisesse resolver, aí beleza. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Para ficar mais fácil a conta, eu vou calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. No nosso caso aqui vai ser menos 800, dividido por 2 vezes a, vai ser 2 vezes menos 100, vai dar menos 200. Isso aqui vai dar 4, certo? 800 por 200, menos com menos mais, vai dar 4. E aí eu vou substituir o 4 aqui para ver quanto ela vai arrecadar no máximo. Beleza? O que eu descobri, ó, foi esse cara aqui, ó, 4. Então, quando eu substituir ele na função, eu vou descobrir aqui o arrecadado. Então, vamos lá, ó. Menos 100 vezes 4 ao quadrado, mais 800 vezes 4, mais 2000. Beleza? 4 ao quadrado aqui é 16. 16 vezes menos 100 vai dar menos 1.600. 800 vezes 4 vai dar 3.200. E eu tenho mais 2.000 ali. Beleza? Então, ó, fazendo a continha aqui, ó, 3.200 menos 1.600 vai dar 1.600, mais 2.000, 3.600. Então, isso aqui deu 3.600, aí é só marcar a alternativa correta, beleza? Então, o ponto desse exercício, pessoal, não esqueçam que quando você tem uma função, você não pode dividir os caras da função para calcular o y ou o x do vértice, beleza?